Olá, seja bem-vindo ao Todos os Povos Te Louvem, a nova configuração do workshop Povos e Línguas, que agora reúne músicos, teólogos, pastores, missionários e vocacionados para pensar missão de uma forma bíblica e inovadora. Você é nosso convidado especial para acompanhar tudo o que aconteceu nesses 3 dias. Momentos como esses são como uma trombeta que é tocada e a gente sente que a igreja brasileira é como se estivesse ouvindo pela primeira vez falar em missões. Existe um estranhamento e esse estranhamento ele acontece porque o evangelho, o outro evangelho que muitas vezes a gente ouve e com o qual a gente convive no Brasil, ele tem levado as pessoas para um egoísmo tão grande, para estarem dentro de si mesmas de uma forma muito grande. Então, quando se fala em missões, quando se fala em se importar com o outro, quando se fala em deixar tudo e ir, quando se fala no ID, existe um estranhamento, porque a gente está muito acostumado a ouvir um outro evangelho, um evangelho diferente do que Jesus pregou. Porque o evangelho da cruz, ele nos leva para fora. O evangelho da igreja de Cristo, ele nos chama de aqueles que são chamados para fora. Né? E essa precisa voltar a ser a nossa realidade. O Brasil está se tornando extremamente desconfortável e se nós não atendermos a esse chamado por obediência, nós podemos ter que atendê-lo por necessidade. O Senhor disse, o grande mover que eu estou derramando sobre o Brasil, o grande movimento de adoração que tem vindo, ele tem vindo com uma razão, para que vocês vão para as nações, para que a igreja vá para as nações. E eu creio que passou do tempo de nós obedecermos. Então, o que você tem a dizer às pessoas que trabalham, que entendem, que têm o chamado do Senhor a partir da música como ferramenta? Qual é essa relação que ele deve ter com a igreja local, com seus líderes? Eu creio que não se faz música sem um embasamento da palavra, sem a ajuda dos mestres. O que aconteceu há anos atrás foi que se estabeleceu os músicos e se deixou os mestres para trás, né? Eu creio que precisam andar junto. A liderança precisa andar junto com o liderado e vice-versa. Precisa haver uma cumplicidade, um entendimento de que a gente não faz nada sozinho e de que nós, apenas juntos, a gente funciona da forma que é para funcionar no reino de Deus. Então, é preciso que haja esse entendimento na cabeça dos músicos de que nós não somos seres especiais absolutamente necessários. Nós somos igreja, somos pedras vivas plantadas sobre a pedra fundamental e juntos nós formamos a igreja, juntos nós somos o organismo vivo que é a igreja do Senhor Jesus. Eu creio que a igreja precisa caminhar junta, os músicos precisam caminhar em concordância com a liderança, precisa haver uma cumplicidade. Isso é algo totalmente de Deus, eu creio que isso é a estratégia de Deus para os últimos dias que nós estamos vivendo na terra, que eu creio. Este é o Desafio África do Todos os Povos Te Louvem, esse tempo, esse dia de workshop que nós teremos ao longo de todo o dia, tanto manhã como de tarde, teremos workshops abordando diferentes aspectos e diferentes desafios da missão no mundo, nos diferentes continentes. Meu nome é Maisel Rocha e eu vou estar com vocês compartilhando durante esses próximos minutos a respeito dos desafios ou do desafio que o continente africano, em suas diferentes repercussões, representa para a Igreja do Senhor. Só para te situar mais ou menos, a respeito do que eu fiz, para estar aqui falando com vocês. Eu fui missionário na África durante alguns anos, trabalhei especificamente no oeste africano, no Níger, um país que pouca gente conhece, Para minha surpresa, o pessoal fala, Nigéria. Não é a Nigéria, é o Níger. O Níger fica ao norte da Nigéria, ao sul da Líbia e da Argélia, um país do oeste da África com cerca de 13 a 15 milhões de habitantes. E eu trabalhei entre um povo bem específico, um povo não alcançado, de maioria muçulmana, mas, de fato, a maioria desse povo é animista, a gente vai definir um pouquinho esses termos daqui a pouco. E o meu povo, entre o qual eu trabalhei, chama-se Songhai. Depois, se você quiser pesquisar, os Songhais são cerca de 3,5 milhões de pessoas, espalhados entre Burkina Faso, Níger e Mali.
entre os quais, à época, havia menos de 100 crentes evangélicos. Como disse, a maioria desse povo se declara muçulmana, 98%, 99% desse povo se declara muçulmana, são muito aferrados, muito apegados às suas tradições religiosas, enfim. E, durante algum tempo, eu pude experimentar, né, o que é viver entre um povo não alcançado, pregar o evangelho a muçulmanos. Ali eu ajudei a plantar 2 igrejas e depois do término do nosso termo missionário ali, nós regressamos ao Brasil. Eu sou casado com a Márcia, essa é a melhor parte da minha vida. Sou pai do Samuel Benjamin, tem 7 anos hoje. E aí nós voltamos ao Brasil no intuito de nos prepararmos para melhor servirmos entre o nosso povo. E aí, por causa das necessidades que eu contemplei ali, depois desses anos trabalhando no plantio de igrejas, no evangelismo em vilas, em aldeias, eu percebi que a gente tinha que ter algo mais para oferecer. Não somente a pregação, isso é fundamental, é a parte central do trabalho do missionário, é o anúncio testemunhal, o anúncio vocal do evangelho também. Eu percebi que o evangelho de Cristo precisa atender a outras necessidades, a igreja precisa atender a outras necessidades. E por causa disso, retornamos ao Brasil. Eu estudei enfermagem, minha esposa Márcia estudou nutrição. Só que aí, para nossa total surpresa e choque, Deus disse que não era vontade dele que a gente voltasse para a África. Eu não entendi. Passei anos sem entender. Como pode? 35 na época, né? Isso foi há 11 anos atrás. 35 milhões de crentes brasileiros. E não é possível que isso não deixa só dois, eu e Márcia, voltarmos para a África para ali gastarmos as nossas vidas. E aí foi que a gente começou a aprender que Deus manda. Deus manda. Lembre-se que o texto da grande comissão, em Mateus 28, começa não com o id. A gente começa pelo id, não é verdade? E muitos têm no id a parte mais importante da grande comissão, mas de fato, a parte mais importante da grande comissão não começa no verso 19 de Mateus 28, mas sim no verso 18, quando Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso quer dizer quer dizer que Jesus manda nos mundos visível e invisível. Tudo que existe, tudo que foi criado no universo inteiro, está agora sob a autoridade do Cordeiro. Isso quer dizer que quando ele anuncia aos discípulos que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra, isso lhe dá condições para em seguida dizer: portanto, já que, uma vez que, pois que, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, eu ordeno a vocês que vão e façam discípulos de todas as nações. Então, talvez a coisa mais importante que você pode aprender nesse workshop sobre a África, não é tanto sobre a África, mas sobre a autoridade que Jesus, o Cristo, tem sobre a sua e sobre a minha vida. Ele não pede, ele manda. E é importante lembrar que você, se é que eu posso dizer isso, né? A vida que você vive não é mais sua. Você lembra disso? Que você cantou isso uma vez? Né? A gente lê esse negócio, a gente escreve, a gente canta, né? A vida não é mais nossa, Cristo vive em mim, essa coisa toda. E é verdade, a Bíblia diz isso, mas será que a gente entende? Você estava morto em seus delitos e pecados, é assim que o Evangelho começa. A mensagem de Jesus diz: arrependei-vos. E a partir daí, no momento que você alcança a graça de Deus por meio da fé, que é dom do Espírito Santo, você se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele passa a ter a sua vida. Aliás, você recebe a vida dele. Você estava morto e Ele te deu a vida dele. Quando você ressuscita então para Deus, morto para o mundo, ressuscitado para Deus, você passa a ter a vida que é dele. Logo, a sua vida já não é mais propriedade sua, nunca foi. Isso quer dizer que aquilo que Jesus diz tem que ser feito. Bom, isso dito, para encurtar a história, Márcia e eu entendemos que Deus queria realmente que a gente ficasse aqui. Nós fundamos uma organização missionária chamada M3, Missão Mundo Muçulmano, que treina a igreja especificamente para alcançar muçulmanos. Sobre a África, a minha expectativa é que a gente possa conversar um pouco aqui, nesse tempo que temos de manhã,
para que você conheça algumas realidades a respeito desse vastíssimo continente africano. Eu queria começar analisando alguns fatos, antes de nós começarmos a tentar entender ou a determinar alguma coisa a respeito desse continente. Muita gente fala assim, aliás, uma vez eu ouvi um pregador falando assim, irmãos, eu fui na África e essas coisas que os missionários dizem da África não é verdade, não. Não é nada disso que você já ouviu. O sujeito tinha passado uma semana em uma capital de um país africano privilegiado. E ele chegou dizendo, não é nada disso que você está imaginando. Lembre-se de uma coisa. A África é um continente, poderia, por que não, ser chamado de um universo em si, um universo cultural e religiosamente falando. Logo, nós não temos a pretensão aqui de dizer a África é assim. Então, nós vamos dar um passo para trás e tentar entender algumas realidades gerais a respeito do continente, algumas necessidades e, obviamente, algumas oportunidades e serviços que se apresentam hoje diante da igreja. Quando a gente fala em África, a gente está falando de pobres e está falando de ricos também. Eu aposto que quando você ouve a palavra África, a pobreza é a coisa que vem imediatamente à sua mente, eu imagino. É o que a mente comum absorve. Entretanto, você precisa lembrar que, como disse, a África é um universo social também, né? De modo que você não pode ser precipitado no seu julgamento. Se vamos à África, vamos aos pobres, vamos aos ricos, vamos aos negros. A África é o continente negro. O problema é que quase 1/3 do continente africano não é negro. Vamos aos árabes. Nós estamos falando aqui de 2 Áfricas, né, como alguns sociólogos gostam de falar. Nós estamos dividindo a África atualmente em África branca, ou África árabe no caso, e a África subsaariana. O que é isso? Os países que se encontram abaixo do deserto do Saara são de maioria negra, têm clima, vegetação, culturas diferentes, e do Saara para cima até o Mediterrâneo, nós temos aí países de maioria árabe e berbere, que são os habitantes originais daquela região. Além disso, nós temos muitas populações brancas na África, sobretudo nas regiões mais ao sul do continente. Nós temos áreas que foram colonizadas por países europeus, como Alemanha, Holanda, Inglaterra, como, por exemplo, a África do Sul tem uma grande população branca. Nós temos também populações brancas na Namíbia, também fica ao sul do continente. Então, lembre-se, mais uma vez, a gente não está falando de um bando de países onde vivem os negros. Não, nós estamos falando de um continente que é diverso também nas suas etnias. Ao falarmos de realizar missões na África, a gente tem que lembrar de algo que parece estranho. Existe uma vasta necessidade de obreiros que partam para ajudar a igreja na África. Ronaldo Lidori, né, este que vai nos falar sempre com a maestria e a graça que Deus lhe dá ao longo desse evento, né, do Todos os Povos Te Louvem, ele disse uma vez que a África tem, a igreja africana, em alguns lugares, possui 30 quilômetros de extensão e 1 centímetro de profundidade. Nós temos um fenômeno muito comum nas regiões marcadamente cristãs, sobretudo ao sul do continente, que é o sincretismo. Nós vemos muitas práticas estranhas ao cristianismo sendo adotadas pela igreja porque faltam mestres. Faltam pessoas que possam discipular, faltam pessoas que possam ensinar. Lembre-se que no ID, Jesus nos ordenou ensinar todas as coisas que Ele nos havia mandado, e é importante que você se lembre. Estamos falando de um continente com grandes populações cristãs que precisam de ajuda. Estamos falando de muçulmanos. Vamos analisar esse embate que está havendo na África entre cristãos e muçulmanos. Estamos falando de animistas também. Animista é aquele que acredita ou que é adepto de uma crença que confere poderes sobrenaturais a seres criados. Não é? Nós temos religiões tradicionais africanas que são aí consideradas animismo. E muitas dessas religiões africanas estão amalgamadas, estão misturadas tanto com o Islã como com o cristianismo na vida religiosa diária dos africanos. Nós temos povos na África majoritariamente animistas.
Estamos falando também de auxiliar os que já foram alcançados, como eu mencionei, mas também de anunciar o Evangelho àqueles que nunca ouviram. Tudo isso para que todos os povos, africanos e, obviamente, de outros continentes, possam ter a chance de conhecer o Cordeiro e adorá-lo. Vamos analisar o continente do ponto de vista etnográfico, populacional. É um continente com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados de área. É o segundo maior continente do mundo, perdendo em território somente para a Ásia. Tem 55 países independentes, o que quer dizer que você nunca mais vai perguntar qual é a capital da África. Ou mais, você foi missionário na África? Fui, cara. Que língua que fala? Fala africano aí para eu ver. Pô. É a mesma coisa de alguém chegar para você e perguntar qual é a capital da América do Sul. Você não se sentiria ofendido? Mas muitos de nós perguntam isso. Qual que é a capital da África? Que língua que fala lá? Estamos falando de 55 países independentes. Somente na Nigéria, com 130 milhões de habitantes, nós estamos falando aí de mais de 400 línguas e dialetos. Só em um país. No Níger, onde eu servi a maior parte do tempo, estamos aí com 12 a 13 etnias, 12 a 13 povos diferentes no mesmo território, com mais de 20 idiomas diferentes, 20 variações idiomáticas diferentes. A África hoje tem cerca de 1 bilhão e 100 milhões de habitantes e a projeção para 2050 é que a população na África alcance quase 2 bilhões de pessoas. Temos aí mais de 2.000 idiomas e dialetos nesses 55 países. E, obviamente, esse universo socioeconômico, político e religioso, como os irmãos conhecem a partir daí do que a mídia veicula e dos fatos que a gente pode testemunhar, possui um bando de feridas. E eu quero que você ouça, você preste atenção nesses números, não só como estatísticas, mas como portas que o Senhor pode estar abrindo para que você entre e auxilie aqueles que sofrem. Que isso não sejam apenas números, mas lembre-se, tem pessoas por trás disso. Muitas vezes as pessoas me abordam e perguntam, poxa, eu não fiz teologia, eu não posso ser missionário. Estudar teologia é muito importante, você precisa saber a mensagem que você prega, mas o que eu vejo de profissionais espalhados pela igreja sem saber o que fazer, porque queriam ser missionários. E para eles, para muitos de nós, aliás, missionário é aquele cara que põe a mochila nas costas e com pouco ou nenhum dinheiro. Tem que ser pela fé, não é verdade? Bota uma Bíblia na mochila e vai para os campos brancos da África, que seja, colocar o seu bumbum na terra para poder pregar o evangelho nas vilas. Isso é válido, isso é muito importante, mas onde estão os profissionais? Onde estão aqueles que vão ocupar lugares de destaque na sociedade, que vão aproveitar oportunidades para servir ao povo, não somente para ter uma desculpa para estar no país, mas para servir efetivamente ao povo? Talvez... eu espero que o Espírito Santo use alguns desses números para que você entenda as necessidades e, quem sabe, se encaixe naquilo que Ele quer fazer através de você nesse continente. Quase 30 milhões de africanos estão infectados pelo HIV/AIDS. Onde estão os profissionais de saúde aqui, por favor? Levante mais alto a sua mão, por favor. 30 milhões de infectados nessa geração pelo HIV/AIDS. Mais de 12 milhões de mortos pela AIDS desde 1990, quando foi iniciada essa contagem. Quase 90% dos casos fatais de malária ocorrem na África. Eu tive o privilégio, só que não, de pegar malária 8 vezes. E deixa eu dizer, não é bom. O problema é que muitos de nós, estrangeiros, missionários, não só os estrangeiros, mas alguma parte da população tem acesso a tratamento, mas a vasta maioria não. E a quantidade de crianças que morrem por causa de malária, e malária é algo curável, né? É difícil, é prevenível, você consegue prevenir malária. A África do Sul praticamente extinguiu a malária, não é difícil. Basta vontade política, basta estratégica de saúde pública, a gente resolve o problema, mas isso não acontece na vasta maioria dos países. 100 milhões de pessoas possuem algum tipo de necessidade especial. Imagine metade da população brasileira. Essa é a realidade daqueles que possuem
necessidades especiais no continente africano. 6 milhões de cegos. 6 milhões de cegos no continente, sendo que 80% dos casos de cegueira são preveníveis ou curáveis. Tem um número não estimado de surdos. E vale lembrar, meus irmãos, que em muitas culturas africanas, o fato de alguém possuir uma necessidade especial, o fato de alguém, por exemplo, ser surdo ou cego, é o resultado da maldição dos deuses ou de Alá sobre aquela pessoa. Nós não estamos falando apenas de um problema de saúde pública, estamos falando de gente que vai ajudar a curar, a resolver ou a minimizar o sofrimento físico, mas, sobretudo, curar feridas de alma, de rejeição. A situação das pessoas que possuem necessidades especiais em muitos países africanos é absolutamente subhumana, desumana. Na África subsaariana, agora eu estou separando, a África do Norte, a África árabe, da África negra, nós temos 1/3 da população que é desnutrida. 30% da população da África subsaariana se encontra em situação de desnutrição, com consequências, em alguns casos, irreversíveis. 48% da população na África subsaariana vive em pobreza. Novamente, não estamos falando somente de um anúncio do Evangelho. Olha, se você aceitar Jesus, seu sofrimento lá na eternidade vai acabar, então sofre aí, aguenta o tranco aí que Jesus está voltando. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Tiago nos diz muito claramente, poxa vida, você tem uma fé que te salva? Cadê as suas obras? Claro, obras não salvam, nós sabemos disso, mas uma fé salvadora produz necessariamente obras. E essas obras têm cara de alguma coisa, essas obras parecem com alguma coisa, elas podem ser vistas, elas podem ser tocadas, elas transformam, elas testemunham na prática do amor do Cristo que se entregou por nós. Além das necessidades físicas, a África tem necessidades aí para quem quiser servir. 40% de toda a população africana vive com menos de $1 por dia. Onde é que estão os administradores aqui? Onde é que estão os empresários? Onde é que estão os caras que receberam a graça de Deus de fazerem negócios, gerarem empregos, pagarem impostos, darem salários dignos e mudarem a vida das pessoas? Muitas vezes eu converso com pessoas, o pessoal fala assim, não posso ir porque eu tenho uma empresa. Transfere, amigo. Pega a sua empresa, põe lá no Egito, põe em Botsuana, vai para o Sudão do Sul, dá emprego para cristão no mais novo país criado no mundo atualmente. Menos de $1 por dia. 40% da população vive desse jeito. 65% das terras agrícolas da África sofrem com a degradação do solo. Maior taxa de desmatamento no mundo, perda de 5,3 milhões de hectares por ano, desde 1990. Mais de 500 milhões de pessoas dependem de madeira como combustível básico. Onde é que estão os caras da engenharia florestal, da engenharia ambiental? Como é que você está marcando, Como é que você está definindo o seu curso de faculdade? Com quais motivações? O que é que você vai fazer nos próximos anos da sua vida? Perceba, uma família africana consome atualmente 20% a menos do que consumia 25 anos atrás. O que isso quer dizer? Que os recursos estão acabando. Na verdade, os recursos não estão sendo produzidos em quantidade suficiente para que as famílias se alimentem melhor. E, claro, isso vai ter consequências sociais, políticas e econômicas devastadoras. Preste atenção nisso. Mais de 250 milhões de africanos passam fome. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece, pelo nome, alguém que passa fome? Levanta a mão. Dá para contar nos dedos de uma mão aqueles de nós que conhecem pessoas pelo nome que passam fome. O que isso quer dizer? Que a fome está erradicada no Brasil? Estima-se que 14 a 16 milhões de pessoas no Brasil passam fome. Por que nós evangélicos, cristãos evangélicos, protestantes, não conhecemos pessoas que passam fome pelo nome? Porque provavelmente, meus irmãos, nós não nos relacionamos com elas, você não concorda?
E claro, se a gente não se relaciona com o vizinho que passa fome, vamos nos relacionar com os africanos que famintos estão. Essas reflexões não podem simplesmente servir como modo de te deixar sensibilizado. Nós precisamos de mudança de atitude, e rápida. Não é razoável que 250 milhões de pessoas passem fome na África. Ainda menos é pensar que 40% da população não tem qualquer acesso à água limpa, essa com a qual a gente lava a nossa calçada, né? Entenda, eu não estou querendo jogar culpa sobre você. De fato, a gente não pode criar sofrimento onde ele não existe. Mas nós somos considerados a analisar as nações da terra, a olhar os campos que estão brancos. Não podemos viver como se essa nossa bolha de conforto refletisse aquilo que o mundo representa. E, finalmente, 20 milhões de crianças estão órfãs na África. 20 milhões. Essa é a população de um país, de um pequeno país, pequeno para médio. 20 milhões de órfãos. Muitos deles órfãos da AIDS ou órfãos das muitas guerras civis pelas quais alguns países no continente passam. E 250 milhões de africanos são analfabetos. Agora a gente vai ter que se estreitar um pouquinho, né? Vamos analisar as crenças, as religiões e os desafios para o evangelho que a África representa. 600 milhões de cristãos, protestantes ou católicos, estão na África. 400 milhões são muçulmanos. 100 milhões são animistas, hindus ou adeptos de alguma outra crença. 470 milhões de africanos são considerados não alcançados em 1.239 povos diferentes. Gente, são 470 milhões de não alcançados. E o que é um povo não alcançado? É um povo entre o qual não há uma igreja forte o suficiente para evangelizar aquele próprio povo, que por causa disso carece de ajuda missionária estrangeira. 470 milhões de africanos se encontram não alcançados. Nós temos 30% da necessidade de tradução da Bíblia de todo o mundo se encontram na África, sendo que há 881 línguas sem qualquer trecho da Escritura no continente africano. É o primeiro continente a se tornar majoritariamente cristão em um único século. Isso são boas notícias. Dá uma olhada nisso. São cerca de 25 mil novos crentes a cada dia. É agora que se dá glória a Deus. Vamos de novo. São 25 mil crentes, 25 mil conversões relatadas a cada dia. Maravilha. Isso aí, muito bom, né? Às vezes a gente encara a dificuldade, o estado estarrecedor em que a missão muitas vezes se encontra, e a gente esquece que o Espírito Santo está trabalhando. Gente, presta atenção numa coisa: Deus não é refém da boa vontade da igreja. A missão de Deus, como o Ariovaldo disse no vídeo, a missão de Deus vai ser concluída porque Deus a iniciou. E aí, ao invés daquele apelo emocionaloide que muitas vezes a gente lança, poxa vida, Deus precisa de você, Deus quer que você trabalhe na missão de Deus. Não. Deus não precisa de nada. O dia que você ouvir as palavras Deus precisa saindo da sua boca, pare. Pare no meio da frase. Deus não precisa de absolutamente nada, é por isso que Ele é Deus. Deus não está refém da sua igreja. Deus não está refém da sua ou da minha boa vontade. Deus não é refém, Ele não está à nossa mercê. A pergunta é se você vai dar algum significado que preste aos dias que Deus te confia na terra. E a única maneira de fazer isso é gastar os seus dons e talentos para a glória dEle, onde quer que Ele te envie. Afinal de contas, Ele manda, não é verdade? O problema é que, apesar das conversões que a gente tem visto, a África tem sido palco de batalha ideológica e teológica entre o Islã e o cristianismo. Esse mapa vai ilustrar um pouquinho disso. Preste atenção, o cristianismo cresceu 600% no último século, o que é uma coisa muito boa.
Só que na última década, o islamismo cresceu mais do que o cristianismo no continente. E esse mapa aí indica o que está acontecendo em termos territoriais. Entre 2025 e 2050, existe a estimativa de que o islamismo vai ser a maior religião do continente africano. Os muçulmanos estão dizendo que a África é deles, vai ser o primeiro continente islâmico do mundo. Dá uma olhada, essa área marcada em verde é a predominância islâmica na África. Essas áreas marcadas em azul indicam a predominância cristã. E o que nós temos visto é uma islamização das áreas cristãs, com pouco avanço do cristianismo nas áreas predominantemente muçulmanas. Isso quer dizer que nós vamos ter que enviar missionários para fortalecer a igreja onde ela sofre, sobretudo no norte da África, discipular, ensinar, preparar e treinar a igreja no sul, para que ela possa responder com amor, com paixão, mas em verdade e evangelismo, ao avanço islâmico no sul. Mas também nós vamos precisar enviar aqueles que vão penetrar as áreas mais inóspitas do continente para levar o evangelho à custa da sua própria vida, muitas vezes. Poxa vida, eu quero tanto me envolver com esse negócio, como é que eu faço, né? Eu sempre sonhei com a África, talvez você esteja no meu time, né? Eu escrevi um livro chamado Quem Quer Ser um Missionário. E nesse livro eu conto que, poxa, eu sempre sonhei em ser missionário na África. E eu não tinha a menor ideia de como é que isso ia funcionar. E talvez você esteja aqui e também não tenha a menor ideia de como fazer. Por quê? Muitas vezes a gente idealiza, a gente heroiza o missionário. Quantos aqui, sinceramente, tem essa ideia de que o missionário é tipo um herói? Ele é tipo um ninja, ele é um Jedi. O cara, ele é fogo, ele faz coisas que ninguém faz, come o que ninguém come, bebe água que ninguém bebe, vai onde ninguém chega. O cara é ninja. Talvez esse seja um problema, porque heróis você admira, mas os exemplos é o que a gente segue. Eu estou aqui para te dizer, cara, que se para ser missionário você tem que ser herói, então o campo deve estar muito vazio. Na verdade não tem ninguém, porque nesse reino ninguém é herói. As coisas acontecem apesar de nós. Deus faz as coisas apesar das nossas limitações e dificuldades. Ah, mas eu não sei, eu não sou bom com línguas, eu sou fraco, eu sou medroso, eu tenho dificuldade de viajar, eu sou tímido. Cara, bem-vindo ao clube. Alguém te disse, talvez, você não pode, você não é forte o suficiente, você não é inteligente o suficiente, você não é capaz o suficiente, você não é corajoso o suficiente. Deixa, a lista é enorme. E se você se encontra nessa situação, você está no lugar certo. Afinal de contas, da última vez que eu li, estava escrito que é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa, não é verdade? Gente, você não tem noção das coisas que Deus está pronto a fazer. Não através dos corajosos. Talvez você não seja corajoso. Talvez você seja um frango. Talvez você seja um covardaço. Né? Na sua força, você, cara, não confia em mim, não tem problema. Deus não quer usar corajosos. Deus usa obedientes. E isso, qualquer um de nós pode ser. Você não concorda? Como é que a gente começa, então? Se engajar efetiva e praticamente nesse negócio. Os árabes têm um ditado, os árabes africanos, pelo menos foi deles que eu ouvi, que Deus, Allah, né, fez, por alguma razão, Allah fez os homens com 2 ouvidos e 1 boca. O que isso quer dizer? Ouve mais e fala menos. Joia. Eu fui para a África, preparado, saí de casa com 18 anos, fui para o centro de treinamento missionário, com 20 eu estava chegando na África. E assim, beleza, vou chegar e vou ensinar, vou pregar o evangelho, e assim eu fui, tentei. Os missionários mais antigos diziam assim, é o seguinte, durante a estação quente, gente, durante a estação quente, eu não tenho como descrever o que é o calor no Níger.
Eu não tenho... Uma vez eu olhei no termômetro, estava 62 graus. Ah, não, você está zoando, não pode. Não? Tenho o prazer de te levar lá para o Níger, em maio, junho, assim. O negócio é tão quente que ninguém fica na rua, nem os africanos. E os missionários mais antigos me disseram, você não faz nada entre 1 e 4 da tarde. Eu fiz assim, aham. E aqui eu estava dizendo, isso é coisa de missionário velho que não está mais aguentando o tranco. Botei a mochila nas costas, botava a Bíblia na língua do Sonrais, fitas cassete com o evangelho, saía a evangelizar, a pregar e tal, caçando alguém para poder compartilhar o evangelho. Só tinha um jumento na rua. E eu era um deles, né? Afinal de contas, os africanos estavam dormindo em casa. Em 7 meses eu estava caído, prostrado. Peguei malária, baixa resistência, aquela coisa toda. Por quê? Porque eu esqueci que eu tinha 2 ouvidos e uma boca só. Eu devia ter ouvido. Ouça, comece agora, ouvindo esses caras que estão falando aqui para vocês. Ouça o Espírito Santo sobre tudo. Ouça a sua liderança. Ouça os caras que vão te orientar, vale a pena. Claro, tudo isso tem que ser submetido à autoridade do Cristo. Mas lembre-se, vale a pena ouvir antes de sair fazendo as coisas. Pense fora da caixa. Às vezes a gente tem a imagem do missionário que vai para a África e você fala, eu não me encaixo, eu não consigo, eu não dou conta. Cara, pense fora da caixa, o mundo está mudando. As portas estão se abrindo para gente que antigamente talvez não tivesse lugar, sempre teve, mas na verdade nunca foi enfatizado o fato de que a missão precisa dos profissionais, como eu vou falar daqui a pouquinho. Lembre-se que você vai servir uma igreja com muito mais história do que a nossa. Eu não sei se você lembra, em Atos capítulo 13, quando Lucas está escrevendo sobre a igreja de Antioquia, ele fala assim, né, tinha um monte lá, os nomes dos caras, e tinha lá chamado Níger. Lembra? Lúcio também chamado Níger. O que é isso? Provavelmente, ele era um cristão do norte da África. Nós estamos falando de uma igreja que na África chegou antes de chegar aqui. Lembre-se que você não é o super-herói, que você não vai fazer lá a mudança absoluta no negócio, não. Tem uma igreja a ser servida. Tem lugar para os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, lá de Efésios capítulo 4, verso 11. Tem lugar para os seus dons e para os ministérios que o Espírito Santo confiou a você. E aí eu quero lembrar os profissionais aqui. Em Êxodo capítulo 3, nós vemos Deus perguntando, Moisés, o que é que você tem na mão? Lembra disso? Moisés está falando, mas o que eu vou fazer? O que você tem na mão? É um cajado velho, lascado, todo feio. 40 anos pastoreando ovelhas lá no Sinai. E Deus fala, o que é que você tem na mão? E é com esse cajado, com aquilo que Moisés tinha na mão, que Deus abriu o Mar Vermelho. Antes disso, que ele trouxe as 10 pragas sobre o Egito. E foi com esse cajado que Moisés fechou o Mar Vermelho para destruir os egípcios. A pergunta hoje, eu acredito, é o que você tem na mão, cara? Qual é a profissão que Deus te deu? E se você ainda não tem nada na mão, você é jovem, adolescente, que está aí fazendo planos para o futuro, deixa eu te dar um conselho, por favor, não escolha o seu curso de faculdade de acordo com aquilo que o mercado está pagando. Não faça isso. Isso é tolice, você não serve a Mamon, você serve a Jeová. E ele tem que determinar o que é que você vai estudar. A sua profissão não pode ser um bonde no qual, em algum ponto da sua vida, a sua vocação vai embarcar. A sua profissão tem que ser uma extensão da sua vocação. Então a pergunta, antes de você escolher o curso que você vai fazer, é, para que Deus me chamou? O que Deus quer que eu faça? E a partir daí, cara, você torna a sua profissão um instrumento da sua vocação. Profissionais vão entrar em lugares onde missionários e pastores não vão entrar. Tem lugar para os universitários também. Quem disse para você que aprender também não é ensinar? Vai fazer faculdade na África. Tem faculdade na África? Tem. E das boas? Vai estudar na África. Existem oportunidades para estudantes, para universitários.
Faça diferente. Pense fora da caixa. Pense como um cristão global. O que é um cristão global? É o sujeito que não vê o Brasil como o seu lar. É um cara que encara a terra toda como meramente a terra das suas peregrinações. E é para isso que Deus está te chamando, para ser um cristão que pensa em todas as nações, em toda a terra como Cristo mandou. Então, meu amigo, ore. Eu sugiro, já que você está aqui, não devia, mas já que você está aqui, comece a orar. Não perguntando, por exemplo, Senhor, eu devo ir para a África, eu devo ir para os não alcançados? Não. Pergunte, Senhor, eu não devo ir? Por que você concorda comigo que Jesus já mandou a gente ir? Você lembra que ele falou, tipo, ide? Lembra dessa palavra? Que é grande pra caramba, complicada, a gente não entende muito bem. Poxa, se Jesus já mandou ir há 2000 anos, a pergunta que você tem que fazer é se você deve ficar. Ah, eu não sei para onde ir. Pergunta. Ah, mas e se ele não responder? Ele responde. Mas se você achar que ele está em silêncio, deixa eu te dar uma sugestão. Vai para onde ninguém foi. Faz o que ninguém fez. Deus não quer você edificando sobre fundamento alheio. Veja, abra os olhos, olhe para o mundo, olhe para o continente africano. As oportunidades de serviço de uma vida cheia de aventuras estão lá aos montes. E você aqui tentando uma vaguinha, se encaixando, se acotovelando em busca de um espaço no mercado de trabalho ou no mercado ministerial. Cuidado com isso. Ouça a voz do Espírito, ouça o clamor dos não alcançados. Pense, use a massa encefálica com a qual Deus encheu o seu crânio. Tome decisões racionais, decida. Às vezes a gente está esperando Deus falar do céu quando Deus está falando no noticiário. A gente está buscando Deus fora quando Deus está dentro. A gente está buscando um urro de chamado missionário quando Deus está falando de todas as maneiras possíveis. Aprenda. Aprenda tudo que você puder. E permita que isso seja usado nas mãos do Senhor para a glória dele entre os menos alcançados. Doe sua vida, doe seu tempo, doe seu dinheiro, doe seus dons. Seja um doador natural, pois Deus é assim. E finalmente, por favor, vá. Levante-se dessa cadeira e suma daqui. Que você seja conhecido pelo céu, pelo inferno, mas sobretudo, por aqueles que jamais ouviram falar de Cristo. Que Deus te abençoe, que Ele te importune, que Ele não te deixe em paz. E quem sabe, daqui a algum tempo, pouco tempo eu espero, a gente se trombe pelos campos não alcançados da África. Deus abençoe.